Oi, eu sou a Adriele. Camila, Roberta, Zaneide. Somos estudantes de psicologia e estamos aqui para mais um Café Subjetivo. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindas. No nosso episódio de hoje, falaremos sobre incitação aos discursos, capítulo do livro A História da Sexualidade, volume 1, de Michel Foucault. a partir dos nossos estudos, percebemos que o que interessa para Foucault não é a ideia de discurso, mas sim a ideia de acontecimento discursivo. O discurso que existe, que é dito e que circula em uma determinada sociedade. Diante desse entendimento, como poderíamos falar da relação entre as práticas cristãs e os discursos sobre sexo? Então, Camila, Foucault mostra como a prática da confissão foi um elemento chave na produção de discursos sobre o sexo, principalmente a partir da Contra-Reforma, né? Porque uma das medidas tomadas na reforma foi justamente a de acelerar o ritmo da confissão anual, tendo em vista o autopoliciamento que ela provoca. Nesse contexto, Foucault ressalta que cada vez mais se atribui importância à penitência de todas as insinuações da carne, mesmo se restrita apenas ao pensamento, pois tudo deveria entrar no jogo da confissão e direção espiritual. Ele explica que, de acordo com a nova pastoral, o sexo não deveria ser mencionado sem prudência, mas seus aspectos deveriam ser seguidos até as mais finas ramificações. Não se tratava mais apenas de confessar as infrações às leis do sexo, mas de fazer de todo o seu desejo um discurso, não devendo escapar nada de tal formulação, ainda que fosse necessário um certo cuidado com o vocabulário utilizado. E começou pela igreja e discorreu pelo Estado, Roberta. O sexo não se julga, administra-se, segundo Foucault. E a partir do século XVIII, o discurso do sexo se diversificou, ou seja, diferentes áreas dos saberes trouxeram suas contribuições sobre o assunto. O sexo se tornou uma questão de polícia, não a polícia do rigor, mas uma polícia de discursos úteis e públicos. Bom, e com o surgimento da população na sociedade moderna, o Estado não teve apenas que lidar com o sujeito, mas com o povo. E a partir disso começou a normalizar a atuação sobre o sexo. E no século XVIII também houve o surgimento da biopolítica, ou seja, o Estado passou a ver a população como um problema econômico e político que precisava ser gerido e controlado. E controlar o sexo da população vem diante de várias variáveis, ou seja, controlar a natalidade, a fecundidade, as incidências de doenças, objetivando o quê? A felicidade, a produtividade, a saúde de todos. Isso sendo monitorado e exercendo o poder, né, através desse controle, através dos métodos de estatísticos, previsões, intervenções, tratando de proteger, separar e prevenir, apontando os perigos de toda a parte que o sexo poderia causar. Desta forma, o Estado cria padrões de normalidade, ou seja, com que idade eu posso fazer sexo, de que maneira, com que idade eu posso me casar, as práticas contraceptivas, os nascimentos a partir dessas práticas, legítimos e ilegítimos, a frequência das relações e com que sujeito esse sexo pode ser praticado. E o que é visto fora disso, ou seja, é visto como anormal, é excluído e aniquilado socialmente. Então, os que se recusarem a viver essa norma da ordem imposta são presos, mortos, taxados como loucos, etc. Bom, o que é próprio das sociedades modernas não é terem condenado o sexo a permanecer na obscuridade, mas sim o de terem devotado falar dele sempre, valorizando como o segredo, segundo Foucault. Sendo assim, a multiplicidade de falas do discurso sobre sexo é muito importante ressaltar os não ditos, que circulam estrategicamente a partir do que é falado. Ou seja, o Estado passa a atuar pelo silêncio também, que vem junto com as falas. E nesta multiplicidade, né, de temas, de discursos, de conceitos sobre o sexo, não se preocupa muito com a veracidade, nem com o que o sujeito sente e é. Mas sim, a preocupação maior é de controlá-lo, administrá-lo a partir do sexo.
O que me faz parar, né, para pensar nesse cenário de repressão do sexo e também no discurso sobre essa repressão, que não funciona isoladamente, mas ele funciona em conjunto com outros discursos. E que a repressão era uma das formas de fazer proliferar mais vontade de saber sobre o sexo. Então, longe de ser reprimido, o sexo se tornou alvo de interesse para que dali seja possível o exame de si. A verdade de si passou a ser ligada ao sexo. E o sexo, para além de um problema individual, se torna de interesse público. É pedido que cada um avalie seu sexo, para que sejam tomadas, a partir dessa avaliação, medidas coletivas de controle. E surge aí, diante dessa temática, outro ponto para a gente discutir, né, que seria como esses discursos dominantes sobre o sexo se sobrepõem aos demais que não são dominantes na sociedade. Então, Camila, esses discursos dominantes, eles se constituíram na sociedade como mecanismos de dominação, né? Que perpassam pela verdade de ser quem é em camadas mais profundas. E então, o que se apresenta diferente de um discurso que já foi constituído como verdade e está fora do padrão, que é justamente o que causa impactos nos modos de pensar, de agir na sexualidade do sujeito. Mais especificamente no Brasil, a sexualidade passou por grandes transformações no decorrer do tempo, até chegar ao modelo que a gente vê atualmente, né? E essa temática ela é circundada por grandes debates, cheios de mitos, tabus e verdades. A gente pode ver mais especificamente sobre a vida sexual da mulher, né? Que no decorrer da história, ela teve embasada em padrões morais, éticos, comportamentais, entre outros, que ensinavam as mulheres a viver em família, a zelar pelo lar, a serem encarregadas de cuidar da casa e dos filhos. E apesar das mulheres terem conquistado essa autonomia, ainda existe esse certo receio acerca da sexualidade feminina, para a busca da satisfação sem culpa, pois os aspectos sociais, religiosos e culturais continuam intermediando essa relação, acarretando bloqueios para um desempenho satisfatório sem culpa ou obrigação. Enquanto você falava, Adri, eu fiquei pensando em 2 pontos que você trouxe na sua fala, que chamou muito minha atenção. O primeiro ponto é a dominação de um discurso sobre outro. E o outro ponto é a possibilidade de liberdade do ser a partir dos discursos. E vem muito do que Zaneide trouxe para a gente em relação a essa normatização do sexo, que para Foucault não era interessante se debruçar na veracidade ou na ideologia dos discursos, mas sim como esses discursos foram criados e quais regras existiam em determinadas sociedades para que o indivíduo escolhesse ou elegesse o que poderia ser dito e o que não poderia ser dito, para a partir daí elaboração desse discurso. Outro ponto importante é que o sujeito vê nesse discurso sobre sexo a possibilidade de liberdade de quem se é. E o sexo se torna na verdade universal do ser, porque quando se pede para que o sujeito diga sobre sua verdade, sempre perpassa pelo sexo. E ao dizer a verdade sobre o sexo, entra em um ciclo de reprodução. Se reproduz o sistema desse discurso, a repressão por trás desse discurso, os dispositivos que levaram à produção desse discurso e as redes de relação de sexualidade da sociedade. E aí, tentando fazer uma síntese, se é que é possível sintetizar as ideias de Foucault, podemos dizer que Foucault, em nenhum momento ele busca entender o conceito do conteúdo ou a produção desse conteúdo, mas sim como esse conteúdo foi feito, foi produzido e o porquê desses acontecimentos. Então, aí ele busca compreender também, dentro desse discurso sobre o sexo, não porque nós somos reprimidos, mas porque temos tanta paixão em dizer que somos reprimidos. E também porque jogar ao futuro uma promessa de libertação ligada ao sexo. A gente deixa vocês aí com essa pergunta para pensar um pouquinho e até o próximo episódio.